2 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. E isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Atos 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Amém. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nesse momento nos reservamos a ouvir somente a Tua palavra. Permita que ela possa nos instruir e nos transformar. Que ao olhar para a palavra do Senhor, a nossa fé venha a ser fortalecida. Nos ajude, Pai. Estamos aqui para isso. E pedimos que o Senhor, somente o Senhor, nesse momento, fale ao nosso coração com total liberdade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos com essa série de mensagens chamada Finais Surpreendentes. Este já é o terceiro domingo. E a temática de hoje eu quero falar sobre solidão. Percebi que nós somos hoje uma geração que sofre mais com a solidão do que com qualquer outro problema. Hoje a gente está experimentando o que é ser sozinho, mesmo cercado de muita gente. É natural você encontrar pessoas que não têm com quem desabafar, não têm com quem se abrir, e devido a uma série de fatores, mas são pessoas que se isolam, que vivem o seu próprio mundo, e no entanto, elas podem até ser que nas redes sociais elas são seguidas por muitas pessoas. Existe muita gente que eu aconselho que elas têm mais de 1000 amigos no Facebook. Mas no entanto, na hora que a corda aperta, na hora que a situação fica difícil, ela não tem ninguém a quem ela confia, que seja capaz de conversar e se aconselhar. Essa é uma grande verdade da nossa época. É um período em que a gente tem mais contato com pessoas, nem que seja virtual, mas na verdade a gente tem poucos amigos, pessoas que a gente realmente possa conviver. É uma geração que sofre muito o mal da solidão. Às vezes isso é causado por algumas experiências negativas no passado, quando ela pensou em se abrir, em falar dos seus problemas com alguém, e ela foi duramente criticada e proibida até de expressar aquilo que estava passando ou sentindo, e as pessoas acabaram se fechando dentro de si mesmo, né? E aí a gente passa a viver a vida achando que nós não podemos colocar as dificuldades, as lutas que a gente enfrenta com as pessoas, porque nós jamais seremos compreendidos, e aí a gente vai se fechando de tal maneira que o nosso mundo fica apenas na gente mesmo. Algumas pessoas, por causa disso, elas acabam optando até por tirar a própria vida. Elas não conseguem lidar com as próprias dificuldades, elas não conseguem compartilhar com os outros e buscar ajuda, então elas optam por interromper a própria vida. É assustador o número de suicidas no país, especialmente entre jovens. E é muito assustador porque quando a gente fala de jovens, a gente está pensando em pessoas que estão sonhando com o futuro. Gente que ainda sonha que as coisas podem ser diferentes, que acreditam num novo plano, que acreditam em algo diferente. Mas não é só entre os jovens, nós temos muitas mulheres, muitos homens que acabam se fechando e que não conseguem abrir o coração para mais ninguém, e às vezes nem para o próprio parceiro. Às vezes, até dentro de casa mesmo, ele não consegue, não existe ninguém em que ele consegue abrir o coração e tratar das angústias da alma. É um problema seríssimo e que afeta
todos nós, em um momento ou outro, eu ou você, passamos por aquela sensação de estarmos sós, estarmos sozinhos, mesmo estando cercado de gente. Mas tem algum momento que parece que ninguém está com os ouvidos atentos ou percebendo o que acontece conosco, e a gente vai se fechando. Alguns optam por continuar vivendo dessa maneira e passam a ter uma vida assim bem distante e sem alegria de todas as pessoas. Não é? Ele passa a viver realmente sozinho, se sentindo rejeitado e, o pior, não amado. E isso dói demais, porque nós somos seres criados por Deus para amar e ser amado. Quando a gente não consegue atender a isso, a vida não vale a pena. Nós temos necessidade, colocada por Deus em nós, de amarmos, mas especialmente também de sermos amados. Você pode pensar tudo que você faz na vida, no final que você busca é isso. O que a gente deseja é ser amado e também podermos amar. Depois, olhando para o texto que acabamos de ler, depois de Paulo ter pregado a respeito de Jesus, e se tem alguém que a gente vê assim como um homem bem sucedido no que se propõe a fazer, é o apóstolo Paulo, né? Ele é alguém que prega o Evangelho, é convidado por Jesus para ser um dos seus seguidores e pregador da palavra. E Paulo é um estímulo até hoje para muita gente, né? De alguém que serviu a Deus com fidelidade e que nos estimula a sermos melhores. Todavia, Paulo também passou por esse mal, o mal da solidão. O texto nos fala sobre momentos em que Paulo, depois de ter pregado o Evangelho, ele é levado preso e alguns inimigos, né, algumas pessoas que eram contra a mensagem que ele pregava, desejavam a sua própria morte. Se você puder ler em casa os contextos desses textos que nós lemos, você vai perceber que havia até um complô entre várias pessoas, e mais de 40 pessoas que haviam decidido até não comer enquanto não matasse o apóstolo. Eles decidiram: nós vamos ficar em jejum, não vamos comer até a gente ver o apóstolo Paulo morto. Então era a perseguição que ele estava sofrendo. E por causa da pregação do Evangelho, Paulo vai parar na prisão. Ali na prisão a gente sabe o quanto que ele sofreu, o quanto ele apanhou. O sofrimento foi algo terrível. Mas o pior sofrimento do apóstolo não foi tanto as chicotadas, as afrontas, mas segundo ele coloca na palavra, ele diz que o pior sofrimento dele foi se sentir só, naquele momento de maior dor, de não ter ninguém para defendê-lo. Leia comigo o que ele diz aqui: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, e isso não lhe seja cobrado. Observe que Paulo, ele vai se queixar de alguém, não está se queixando ou colocando que ele está passando por um problema de perseguição, ou de que as chicotadas que ele levou está doendo demais, e que ele não tem ninguém ali para tratar das feridas. Paulo não está se queixando disso. Paulo está se queixando pelo fato de, no momento mais difícil da vida dele, quem é que estava lá? Ninguém. Eu não sei se você já passou por um momento assim. Aquele momento mais difícil da vida, a hora que você mais precisa de pessoas ao seu lado, te dando força, aí de repente você se vê sozinho. Não há ninguém em que se possa confiar, não há ninguém que se possa buscar ajuda. É o pior sentimento que alguém possa ter. Não é? E Paulo está dizendo assim: no momento da minha defesa, da minha primeira defesa, e eu fico pensando, quantas pessoas conheciam Paulo? Quantos poderiam se apresentar para defendê-lo? E no entanto ele chega a dizer assim, que ninguém se apresentou para me defender. Ele estava preso e talvez avaliando o seu próprio ministério, o seu trabalho. Ele não conseguia trazer à memória nada que o pudesse animá-lo, ou mesmo agradecer a Deus pelas coisas que estavam acontecendo.
No entanto, esse homem tinha muito que agradecer, ele já havia feito muita coisa até esse ponto, mas naquele momento ele não consegue se lembrar disso. Em outro texto, aquele que nós acabamos de ler, os versículos anteriores, Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele chega a dizer que nessa ocasião, que ele estava decepcionado com algumas pessoas que haviam ferido, ele estava machucado por pessoas que eram bem próximas dele. Ele chega a dizer lá num homem chamado Demas, ele diz assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, foi embora. Quem era Demas? Tudo nos leva a crer que Demas foi alguém que foi evangelizado por Paulo e que abraçou a fé e era um companheiro de Paulo. Mas de repente ele parou e pensou: esse negócio de seguir Jesus não é para mim. Eu sou muito tentado com as coisas do mundo e eu não quero me envolver com Jesus. Então ele olha para Paulo e falou: eu te segui na viagem missionária até aqui, daqui para frente eu não posso mais. Eu abandono a fé e eu volto à vida sem Jesus. Para Paulo aquilo doeu muito, porque ele apostava muito em Demas, era alguém que ele tinha em autoestima. E foi uma decepção muito grande ver Demas abrir mão da fé e abandonar o apóstolo. E foi isso que aconteceu com Paulo. Demas o abandona, mas não, ele não cita só Demas, ele cita um outro homem chamado Alexandre. E esse Alexandre, ele chega a dizer assim: esse me causou muitos males, muitos males. Ele fala que esse Alexandre era ferreiro. Diz: Alexandre o ferreiro, esse me causou muitos males. E Paulo não quer nem descrever os males que esse cara causou na vida dele. Ele só fala assim: que ele acerte com Deus. Entreguei ele nas mãos de Deus para que Deus acerte com ele. Mas quando Paulo chega a dizer que ele causou muitos males, a gente fica pensando: que males poderiam ter sido esses? Né? A gente não sabe. O apóstolo não optou por não dizer, não detalhar o que foi que aconteceu. Mas esse homem levou o apóstolo a sofrer muito. Muitos, ou quase todos, o haviam abandonado. Mas apesar de tudo isso, Paulo resolve não ficar apenas se lamentando do prato da amargura. Ele opta também por deixar tudo nas mãos do Senhor. Ele diz isso, não é? Quando a situação estava difícil, ele resolveu olhar para o Senhor. Aqui a gente aprende algumas coisas. Paulo foi decepcionado exatamente pelas pessoas que o cercavam mais próximo dele. E normalmente é assim mesmo. As decepções que a gente tem são maiores quanto mais a pessoa é mais próxima de você. Quanto mais a pessoa, você cria uma expectativa em relação às pessoas e de repente elas te frustram. Às vezes no momento mais difícil da vida você espera que aqueles que estão mais próximos de você que possam perceber a sua dor e te apoiar. É difícil quando a gente não tem o apoio de quem está tão próximo, não é? Mesmo que não venha de lugar nenhum, mas aqueles que estão próximos da gente, a gente espera algum apoio dessas pessoas. A vida da gente, levar sozinho a vida é realmente muito complicado. Essa mensagem, ao preparar durante a semana, me fez repensar no meu próprio ministério, quando hoje já completo os meus 47 anos, e eu me lembrei que nesse período, realmente eu tive muitos sonhos, mas também grandes decepções. E eu acho que isso acontece com todo mundo, não é? A vida, ela não é só de alegria. A gente passa muita tristeza também, não é? E assim como vocês, eu também passo por isso. Cerca de 47 anos, lá se foram muitos sonhos, mas também muitas decepções. Nesses 582 meses, contando com esse mês que Deus me deu de vida, eu tive muitas gargalhadas, pessoas que me fizeram rir bastante, mas também eu tive muitas lágrimas. E eu acho que eu tive mais lágrima do que gargalhada, não é? Não sei com você,
Mas nesses 17.392 dias, contando com o dia de hoje, de vida que Deus me deu, eu conheci muitas pessoas. Algumas eu não me lembro mais. Às vezes eu encontro com pessoas que elas me tratam pelo nome. Ela lembra de mensagem que eu preguei. E eu fico ali tentando, Senhor, quem é essa pessoa? Eu não consigo lembrar, eu fico com vergonha de perguntar o nome e eu dou uma risada amarela e a gente segue a conversa. Mas às vezes a gente não lembra mais, muita gente, tem pessoas que a gente às vezes viu uma vez na vida, né? E ela lembra, mas às vezes a gente não lembra. São pessoas que hoje são esquecidas, outras nos deixaram boas recordações. São pessoas que nos abençoaram muito, seja com a vida, seja com um conselho, né? Seja com uma melancia. Pessoas que nos abençoaram. A gente não esquece, né? A pessoa pode passar anos e anos, você ainda lembra do nome, você lembra ainda dos momentos alegres que você passou ou passa juntos, não é? Mas também tem aquelas que me magoaram, que me machucaram demais. Também não consigo esquecer. A gente perdoa, mas a lembrança fica na memória, né? E eu tenho deixado isso nas mãos de Deus. Mas pessoas que foram um atraso na minha vida. E eu acho que talvez se eu não os tivesse conhecido, eu teria uma vida um pouco melhor. Faz parte da vida. Agora, é óbvio que enfrentando essas dificuldades, a gente também amadurece, né? A gente se torna melhor. É pegar todas as adversidades e pegar isso como lição para a vida da gente. Eu estou dando exemplo meu aqui, talvez você pode estar meio assustado, pensando, nossa pastor, mas não fazia ideia que você tem esse histórico. Eu sinto te decepcionar, mas eu não sou perfeito. Eu até gostaria de ser um pouco mais, mas eu sou muito humano, muito igual a você, né? E não é o fato de ser pastor que eu estou isento de passar por dificuldades. Eu também passo. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo que eu não estou sozinho. Se o apóstolo Paulo passa por isso, se ele cita, olha, eu tive pessoas aqui que foram um atraso na minha vida, não sou eu que pretendo ser melhor do que ele, né? Que não vai passar por situações assim. A questão é que, diferente do que muita gente às vezes pensa, pastor também é um cara muito solitário. Eu sou o tipo de pessoa em que as pessoas procuram para conversar e buscar um conselho. Mas e quando eu preciso do conselho? O problema às vezes é encontrar alguém que vai poder me ouvir, não como pastor, mas como Ronaldo. Graças a Deus não tem sido esse problema meu aqui. Eu tenho amigos que eu posso abrir meu coração e falar abertamente. Glória a Deus por isso. Mas eu só estou dando meu exemplo, me desculpe por fazer isso, mas é para mostrar para você que todas as pessoas precisam de apoio. Todas precisam de pessoas que estejam do lado, especialmente nos momentos mais difíceis. Porque há momentos em que você tem a tendência de querer se isolar. Quando enfrenta alguma dificuldade, é querer se fechar porque achar que ninguém vai entender a sua situação. E aí às vezes pode querer se isolar. No caso do apóstolo, ele nem desejou isso, mas é que ele está preso e no momento que ele precisa, simplesmente não aparece ninguém. Que é uma situação um tanto complicada. É um momento que a gente precisa, mas não tem, né? E aí, o que nós podemos fazer quando nós estamos nos sentindo sós e nós não temos a quem recorrer? Olha para o apóstolo Paulo e vamos aprender com ele, porque ele tem muito a nos ensinar. Aquele momento, enquanto sofria e estava na prisão, eu não sei se ele consegue se lembrar do tempo em que ele caiu do cavalo e ele voltou-se para Jesus, ele se converteu. E naqueles dias o Senhor disse para ele assim: eu vou mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo pagou caro por isso. Quando você se dispõe a fazer o que é certo,
você pode se preparar, porque o sofrimento faz parte da vida. Fazer o que é certo gera problema. Fazer o que é errado também, mas às vezes, aparentemente, dá menos problema. Quando você se dispõe a viver da maneira correta, nem todo mundo ao seu redor vai entender isso. Nem todo mundo vai aceitar isso. Alguns vão zombar de você, ao santinho. Até ontem, estava fazendo isso. Agora aparece com essa cara aí de santo, dizendo que eu vou beber isso. Entendeu? Se prepare para quando você se dispõe a fazer o que é certo, se prepare para ser perseguido. A palavra de Deus diz isso. E quem quiser viver piedosamente, sofrerá perseguição. Fazer o que é certo gera inimigos. E às vezes é nesse momento que você precisa de alguém que esteja ao seu lado e que te dê o apoio necessário para seguir em frente e continuar a caminhada da fé. Paulo está ali péssimo, o fim do túnel, e de repente ele é surpreendido, porque quem serve ao Senhor sempre será surpreendido. Paulo serve ao Senhor. Ele está já há 2 dias na prisão, triste, solitário, angustiado, e passa a noite inteira sem conseguir dormir. Chega o dia, nada acontece. Segunda noite, lá está ele chorando, lamentando a sua própria dor. E é nessa noite que a Bíblia diz em Atos, e pondo-se o Senhor ao lado de Paulo, disse para ele: Paulo, coragem. É fantástico. O Senhor se põe do lado de Paulo lá na prisão, e agora vem como um amigo, colocando o braço sobre os ombros de Paulo e dizendo: Paulo, eu vim aqui dizer para você o seguinte, coragem, coragem, você não está sozinho. E é aqui que eu percebo que quando você se sente só, se você está comprometido com Jesus, você será surpreendido com a presença dele. Ele mostrará de alguma maneira que ele não esqueceu você, que ele não abandonou você, que ele continua sonhando com você, que ele ainda planeja coisas relacionadas à sua vida. O Senhor é aquele que, quando tem planos a nosso respeito, ele não abandona no meio do caminho. Por mais que a gente tenha que passar por momentos de dor, sofrimento, perseguição, seja lá qual for a dificuldade que você venha enfrentar, o Senhor estará com você todos os dias, como prometeu. Se Ele disse que estaria com você, Ele estará, porque Ele não é homem que minta, muito menos filho de homem para que se arrependa. Ele tendo dito, Ele fará. E o Senhor se mostra presente na vida de Paulo, dizendo: Paulo, eu fico imaginando o susto que Paulo tomou, né? Ele está na prisão ali, de repente o Senhor, diz o texto, pôs-se do lado dele e disse: Paulo, coragem, eu sei tudo o que está acontecendo com você. Era um visitante amigo, era tudo que ele precisava naquela noite interminável. A solidão de Paulo, de pensar em abandonar tudo, muda completamente com aquela visita do seu amigo Jesus. E sabe, isso mostra para a gente o quanto vale a pena servir o Senhor Jesus, nos relacionar com Ele no dia a dia, porque naquele dia que você não tiver para quem correr, Ele estará lá. Ele te surpreenderá, dizendo: coragem, eu estou aqui. Não precisa enfrentar essa barra sozinho. Eu estou com você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O texto diz exatamente isso. Vamos ler? Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Na noite seguinte, coragem.
Senhor estava lá. E Ele estará também com você. A presença do Senhor nunca nos deixará só, abandonados. Você pode até não percebê-lo tão próximo, mas se for necessário, Ele fará isso. Às vezes a maneira que Deus tem de nos mostrar a sua presença é uma maneira um tanto quanto surpreendente. Me lembro do ano de 2008. Foi o ano mais difícil da minha vida até aqui. No início do ano eu já havia decidido que não seria mais pastor. Então eu comuniquei à igreja onde eu era pastor que no final do ano, fim do meu tempo de acordo com a igreja, que eu deixaria de ser pastor e eu iria fazer qualquer outra coisa. Na época a Cida vendia roupas e a gente estava abrindo uma loja. E eu pensei, então quem sabe é hora de investir nessa loja, porque é melhor vender roupa do que pastorear. Eu estava passando por um momento pessoal muito difícil. A vida havia se tornado muito amarga. E não havia alegria mais em ser pastor. Pregar estava sendo um sacrifício, porque eu teria que falar de algo que eu não estava sentindo. E isso é muito difícil. Ser pastor profissional é algo que eu não consigo conviver. É preciso ser por chamado, por paixão. Caso contrário, não faz sentido. Então, diante da minha decisão de abandonar o ministério e quem sabe até mesmo a fé, eu estava extremamente machucado. Então eu resolvi ir com a Cida até São Paulo, no congresso do Sebrae, para pegar todas as informações sobre como administrar uma loja e como manter uma loja. E lá nós fomos para São Paulo. Chegamos lá, estava tendo esse congresso do Sebrae, e nós entramos, era um hotel 5 estrelas, muito luxo. As TVs estavam por ali, fazendo cobertura do evento, e nós entramos no salão de palestra, imenso, lindo. Eu falei, Cida, vamos sentar lá na primeira fila, porque eu quero saber tudo que está acontecendo aqui, que eu quero aprender, eu vou dedicar minha vida a isso aqui. E eu entrei, e assistimos algumas palestras. Depois veio o período do coffee break, aquele intervalozinho para o café, e aí nós nos levantamos para tomar o café e voltar para continuar com as palestras. E ao levantar alguém, rapaz de terno, olhou para mim e disse, pastor Ronaldo. Eu falei, como? Eu não conhecia. Eu olhei no meu crachá rapidamente se estava descrito a palavra pastor. Não estava. Eu apenas havia colocado Ronaldo. Eu falei, como que esse cara sabe que eu sou pastor? Né? E aí eu disse, oi, tudo bem? E tal. Ele falou, o senhor está lembrado de mim? Eu falei, me desculpa, mas eu não sei quem é você, de onde é. Ele falou, eu sou o Vanderlei, prazer. Eu conheci o Senhor no ano de 98, na cidade de Itu. O senhor se lembra uma vez que o senhor estava pregando na rodoviária? E eu rapidamente lembrei que eu preguei na rodoviária de Itu apenas uma vez. A igreja lá tinha o projeto de levar sopa para os mendigos que ficavam lá perto da rodoviária. E naquela noite estava chovendo. Então nós tivemos a ideia de chamar todo mundo para a cobertura da rodoviária. E ali a gente distribuiria então sopão. E eles me convidaram para ir lá levar uma palavra. E eu levei, eu pensei, na minha cabeça, na hora, eu pensei, como eu fui para debaixo da cobertura da rodoviária, eu acabei pregando o evangelho para os mendigos que estavam ali, mas tinha muita gente na rodoviária aguardando o ônibus. Eu pensei, vou aproveitar, né? Então, já que estou aqui mesmo, então vamos lá. Aí eu preguei o evangelho para os mendigos, mas também para todos os viajantes que ali estavam. Não ia lembrar de ninguém, era somente pessoas desconhecidas. E aí eu falei, não, eu lembro sim. Ele falou, só lembra que tinha lá, até naquela noite, tinha lá um mendigo que te xingava o tempo todo? Eu falei, esse eu não esqueço. Que maldito.
vontade de estrangular com a praga, né? Aquilo eu não esqueço não. Ele falou, então, eu estava lá, você lembra? Está vendo que eu estava lá? Pois é. E ele falou o meu sermão. O cara lembrou da mensagem inteira. E ele foi falando para mim. E aí ele disse assim, pois é, pastor, aquele mendigo era eu. Nossa, ele me desestabilizou totalmente. Eu falei, como assim? Ele falou assim, olha, eu saí de casa por me sentir muito solitário. Eu não conseguia resolver os meus problemas. Então eu optei a entrar para a bebida. E quando eu tinha meu problema, então eu bebia. E eu voltava para casa, e eu batia na esposa, e eu batia nos filhos. E eu fazia muito mal à minha família. Então eu decidi que eu sairia de casa para não provocar mais mal à minha família. E eu fui morar na rua. E ao morar na rua, aquela noite eu encontrei com o senhor lá na rodoviária. E enquanto o senhor falava de Jesus, as palavras entravam no meu coração com um peso tão grande que eu não conseguia resistir. Então a minha reação natural foi xingar o senhor para ver se o senhor parava de falar, porque eu não queria ouvir o que o senhor estava falando. Aquela noite o senhor foi embora, mas eu tentei dormir e não consegui, porque as palavras ficavam na minha cabeça, repetindo. Então eu não tive outra alternativa do que me render a Jesus. E eu entreguei minha vida ao Senhor. Aquela noite pensei, Senhor, mas como? Minha vida está toda atrapalhada. O que pode ser feito? E Deus começou um processo de mudança na minha vida. Me tirou das ruas, me tirou do vício. E eu recuperei, comecei a trabalhar, montei um pequeno negócio, é por isso que eu estou aqui hoje. E aí ele disse assim, que algum tempo depois, ele sentiu o desejo de procurar a família e pedir perdão. Então ele foi procurar a família. E quando ele chegou até a casa dele, ele bateu palma, a mulher olhou da porta, da janela na verdade, e não o reconheceu, porque ele estava muito mudado, tomado banho, bem trajado. Ela não reconheceu aquele que fora o seu marido. E ela disse, o que o senhor deseja? Aí ele a chamou pelo nome e disse, eu quero falar com você. Ela tomou um susto. E ela disse o nome dele, Vanderlei, é você? E quando ela fala isso, os meninos ainda pequenos ouvem e dizem, é o pai. E corre e abraça as pernas do rapaz. O que deixa ele ainda mais abalado emocionalmente. E ele então chama e diz, eu só quero falar uma coisa para você. Eu queria te pedir perdão pelo mal que eu fiz a você e as crianças. Eu não estou aqui pedir para você me receber de volta, mas eu queria que você me desse a oportunidade de poder ajudar na criação dos meus filhos. Eu estou trabalhando, eu estou ganhando dinheiro e eu gostaria de ajudar na criação das crianças. Mas mais do que isso, eu gostaria que você me perdoasse. Então ela pasma com tudo aquilo, começa a chorar e olha para ele e diz assim, o que aconteceu com você? E aí ele diz, eu conheci um homem chamado Jesus. Ele mudou a minha história. Então a mulher diz para ele, então eu quero conhecer esse homem, porque se ele mudou você, então não há impossível para ele. Então eu quero conhecer esse homem. E diz ele que a partir daquele dia a esposa começou a frequentar a igreja onde ele estava, e ela também se converteu ao Senhor. E ele disse assim, pois essa semana nós voltamos a morar juntos. Nossa família foi restaurada. Mas pastor, desde aquele dia eu sempre fiz uma oração a Deus pedindo, me permita encontrar com o pastor Ronaldo. Eu só sabia seu nome, mas eu não sabia nem de onde você era. E você nunca mais voltou lá.
E eu voltei à rodoviária sábados e sábados esperando você. Mas você nunca voltou. E hoje, quando eu vi você entrando, eu agradeci a Deus, porque hoje Ele marcou um encontro aqui comigo e com o Senhor. E hoje eu quero te agradecer. Sabe, pastor, quero te dizer uma coisa: nunca desista de pregar o Evangelho. Querido, eu voltei para casa pedindo perdão a Deus por ter desistido do ministério sem perguntar para Ele se era essa a vontade dEle. E o curioso é que na semana seguinte, o ano já estava aí próximo de agosto, setembro, e para quem não sabe, as igrejas definem o pastoreio delas no início do ano. E como eu não quis procurar a igreja porque eu não queria pastorear, então a possibilidade de ter alguma igreja que se interessasse em me ter como pastor era quase zero. Então eu já estava me preparando para um ano sem pastoreio. E aí aquela semana que eu tive esse encontro com esse rapaz, e quando a gente voltou para casa na semana seguinte, o telefone toca lá em casa. Era um rapaz que alguns de vocês conhecem, chamado Presbítero Edson, dizendo assim: pastor, a gente queria convidar o senhor para pregar na nossa igreja com vista ao pastoreio. Eu vim desacreditado. Eu cheguei aqui, eu não gostei. Achei uma igreja muito antiga, muito tradicional. Não é meu estilo. Voltei para casa falando com a Cida: Cida, risca o nome Betânia da lista, porque eles vão me odiar, eles não vão ligar nem para agradecer. Eu me enganei redondamente, porque na semana seguinte o seu Edson ligou de novo, e aí me convidou para pregar novamente, e para conversar sobre ser pastor na igreja presbiteriana Betânia. Irmãos, nós estamos aqui há 10 anos. Eu só estou contando para você isso, para você saber que quando a gente se sente só, Deus de alguma maneira faz você lembrar que Ele está lá, que Ele não esqueceu você, que ainda que todo mundo te machuque, ainda que você não tenha mais expectativa de que as coisas vão ser melhores, Ele faz ficar bom, Ele faz ficar melhor do que já aconteceu na sua vida. Hoje eu olho para trás e agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, lá em 2008. E em 2009, quando a gente assumiu o pastoreio aqui, eu só tinha uma convicção. E por mais que as pessoas, até pastores amigos, dissessem: Ronaldo, não vai para Betânia, é uma igreja problemática, não vai para lá. Pastores amigos. Mas Deus dizia assim: pois é lá que eu vou te curar, é para lá que você vai. Deus não abandona os seus filhos. Ele nos visita e nos surpreende. Se você confiar no Senhor, ainda que a sua vida esteja uma desgraça, hoje, essa noite, o que Deus está dizendo para você é o seguinte: eu não esqueci você. Você pode estar pensando que está sozinho, mas você não está. Eu não desisti de você, eu amo você, eu continuo acreditando no projeto de vida que eu tenho para você. É só você se voltar para mim, olhe para mim e veja que eu estou do seu lado. Paulo sentiu a presença do Senhor ali, e é interessante que o Senhor dá para ele uma razão para viver, ou na verdade o faz lembrar da razão de vida dele. O Senhor diz assim: coragem, Paulo, pois tudo o que você fez em Jerusalém, o que te trouxe até essa prisão, o que você está aí esses dias tudo pensando que nada valeu, e foi tudo errado, eu quero dizer para você o seguinte: você fez exatamente do jeito que eu queria.
Era assim mesmo que eu queria que você fizesse. Então, assim como você fez em Jerusalém, importa que você também faça em Roma. Eu quero que você repita, que você pregue do jeito que pregou em Jerusalém, que você pregue em Roma. Paulo agora é reanimado pelo Senhor a dizer assim: ainda há coisas por fazer, eu ainda preciso de você. Você precisa pregar o mesmo evangelho também em Roma. Não desista, continue, porque há grande obra para fazer através da sua vida. Amém? Amém. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, para que eles pudessem ouvir. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, importa, você deverá também testemunhar em Roma. Amém? Deus não desistiu de você. Um monte de pessoas podem desistir, desacreditar a seu respeito. Todavia o Senhor não. Ele continua acreditando. Por mais falho que você seja, por mais solitário que você esteja sentindo, Deus não desistiu de você. E Ele, na sua solidão, se mostra presente, te surpreendendo das maneiras mais inéditas que você possa imaginar. Deus usa até um mendigo ou um ex-mendigo para dizer para você: eu não te abandonei, eu continuo acreditando, eu estou com você. Assim como você pregou em Campinas, importa que pregue também em Santa Bárbara. Continue, porque eu estou aprovando o que você está fazendo. Entendeu, irmãos? Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. A mensagem do Senhor para você é: aquele que começou uma boa obra em você, Ele não vai desistir até completar, até o dia da volta dele. Ele não desiste. Se Deus começou uma boa obra em você, Ele vai completar, porque Ele não é um Deus que começa e não termina. Ele não para no meio do caminho. Se Ele começou com você, Ele vai até o fim. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Curve sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus.